Olá, seja muito bem-vindo à aula de lipidemia. Nessa aula a gente vai aprender um pouco melhor sobre como o nutricionista pode atuar no tratamento aí das dislipidemias dos seus pacientes. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente tem que entender qual é o conceito da dislipidemia, né? O que é essa alteração e por que ela é tão importante dentro da nutrição. Então, a dislipidemia nada mais é do que o aumento, a elevação dos níveis plasmáticos de triglicerídeos ou de alguma alteração em alguma lipoproteína que vai transportar o colesterol e as gorduras no nosso sangue. E aí, só para a gente lembrar, né, quais são as lipoproteínas que existem. A gente tem a LDL, a HDL, a VLDL, a IDL e os quilomicrons. Essas lipoproteínas, elas vão ser responsáveis pelo transporte das gorduras no nosso sangue, tá? E a gente tem lipoproteínas que são de maior importância para a nutrição, de maior importância para a saúde, principalmente cardiovascular. A primeira é o quilomicron. A função principal desse quilomicron é de transportar a gordura proveniente da dieta aos tecidos e principalmente ao fígado, tá? Então, quando você pegar um exame de sangue do teu paciente e olhar no lipidograma uma quantidade de quilomicron, né, acima do limite esperado, é possível que esse paciente ele esteja ingerindo um excesso de lipídios na sua dieta, tá? Então, isso é um ponto importante de vocês entenderem quando forem interpretar um lipidograma. Em segundo lugar, eu trouxe também aqui, de grande importância para a nutrição, a VLDL e a LDL, tá? A VLDL a gente chama que é a proteína de muito baixa densidade e a LDL de baixa densidade. Essa é uma classificação de acordo com a densidade, né, dessa molécula. Porém, a gente vai se ater mais aqui à função. Para a gente da nutrição é mais importante que a gente entenda qual é a função de cada uma dessas lipoproteínas para poder fazer uma intervenção. Então, a VLDL e a LDL, elas vão ser responsáveis por transportar a gordura que foi produzida dentro do nosso organismo, né, por síntese endógena dentro do nosso organismo, e esses lipídios, eles vão ser transportados pela LDL e pela VLDL através, né, dessas lipoproteínas do nosso fígado, onde ele foi produzido, para os tecidos, tá? Então, a LDL e a VLDL, ela leva essa gordura, leva esses lipídios que foram produzidos no nosso fígado até os nossos tecidos periféricos. Em terceiro lugar, eu trouxe aqui a HDL, que realiza o transporte reverso do colesterol. E é muito importante que a gente tenha clara essa informação do transporte reverso. Então, o que quer dizer um transporte reverso? É um transporte ao contrário. E é exatamente isso que a HDL faz. Enquanto que o LDL leva o colesterol que foi produzido no fígado para os tecidos, a HDL vai fazer o papel contrário. Ela vai pegar todos os lipídios, né, todo o colesterol, na verdade, que está nos tecidos ali, e ela vai transportar para o fígado, tá? Então, ela vai fazer como se fosse uma limpeza ali daquela quantidade de colesterol que precisa retornar. E é exatamente por isso que muita gente fala que a LDL é o colesterol ruim e a HDL seria o colesterol bom, né? Na verdade, esse é um conceito um pouco equivocado, porque tanto a HDL quanto a LDL, elas são importantes para o transporte do colesterol. Imagina se nós não tivéssemos LDL, né? Como é que esse colesterol iria chegar até as nossas células? A gente sabe que o colesterol, ele tem uma importância também dentro do nosso organismo, tá? O problema é o excesso no consumo de determinados alimentos que vão levar ao aumento do LDL ou a redução do HDL, o que pode acarretar na dislipidemia, tá? A gente pode classificar a dislipidemia em primária ou secundária. A dislipidemia primária, ela é de ordem genética. Então, existe, por exemplo, uma doença chamada hipercolesterolemia familiar,
onde o indivíduo ele tem aí uma carga genética, né? Ele tem uma doença hereditária. Então, a gente classificaria esse indivíduo aí com dislipidemia primária, tá? E a gente tem também a secundária, quando o paciente não tinha nenhuma alteração, começa a utilizar algum medicamento e se observa alteração durante o uso desse medicamento. Ou um paciente que se alimenta de forma inadequada, ou que é sedentário, ou que tem uma doença crônica não transmissível, como, por exemplo, a diabetes, né, que tem uma grande relação aí com as dislipidemias, ou até mesmo a obesidade. Então, a gente pode classificar a dislipidemia como sendo primária ou secundária. A gente tem uma classificação mais clínica também, que vai ajudar a gente, né, a entender qual a alteração que está acontecendo ali e qual é a alteração na prescrição que a gente precisa fazer. Então, a gente tem essa classificação para entender isso. A gente tem a primeira, que é a hipercolesterolemia isolada, quando eu tenho só o aumento do colesterol ou só o aumento do LDL colesterol. A gente chama de hipercolesterolemia isolada, tá? A segunda é a hipertrigliceridemia isolada. Ao invés do colesterol, a hipertrigliceridemia, ela vai estar ali expressando o aumento dos triglicerídeos. A gente tem também a mista, a hiperlipidemia mista, tá? Quando a gente tem tanto aumento do colesterol quanto aumento dos triglicerídeos. Ambos vão estar aumentados nesse caso da hiperlipidemia. A gente também tem a redução isolada do HDL colesterol, que é a fração, né, que faz o transporte reverso, que é a lipoproteína de alta densidade. Ou também a gente pode ter essa HDL colesterol reduzida, né, abaixo do limite que ela deveria estar, associada também ao aumento de um triglicerídeo ou de um LDL colesterol. O que é importante é a gente entender o que está acontecendo, quais frações estão alteradas, para que a gente possa fazer alguma intervenção. Para que a gente entenda também e classifique, né, essas frações em hiperlipidemia mista, né, ou hipercolesterolemia, a gente precisa aqui saber os valores de referência dos exames laboratoriais. Então, para o colesterol, a gente tem aqui um limite, né, de 200 a 239 miligramas por decilitro. Então, aqui eu já preciso ter bastante atenção com esse paciente que tem um colesterol total nesse valor. O paciente que está acima de 240, de fato, ele já está aí com colesterol bastante alto. A LDL colesterol, que é aquela que leva, né, o colesterol do fígado de síntese endógena para os tecidos, que ela acaba sendo a mais perigosa num paciente que tem uma alimentação inadequada, a gente tem 3 classificações. A gente tem a classificação de limítrofe, que vai de 130 a 150, então preciso prestar atenção ali até 150. A gente tem a classificação já de um LDL alto, de 160 a 189, muito alto, acima de 190, tá? Mas em relação ao LDL, a gente já fica atento aqui no limítrofe para prevenir aí qualquer problema que esse paciente possa vir a ter. Em relação ao HDL, a gente vai perceber aqui que a recomendação, o ponto de corte, é que ela deve ser maior do que 40, né? Ou maior do que 50 para mulheres antes da menopausa. Então, a HDL ela não tem um ponto de corte superior, né? Ela não tem que estar abaixo de tantos, né? A gente tem uma alteração na HDL, ou seja, a HDL tá com algum prejuízo, quando a gente pega um exame de sangue do paciente, a gente vê que tá abaixo de 40 para um homem ou abaixo de 50 para mulheres, eu já tenho que prestar bastante atenção, que isso já pode estar prejudicando esse paciente, tá? Então, lembra aqui que a HDL é a única que tem aqui o sinalzinho aqui de menor, tá? Os triglicerídeos também são classificados em limítrofe, alto e muito alto. Limítrofe seria ali de 150 a 220, alto de 200 a 499 e muito alto acima de 500. Isso não é
difícil de encontrar num paciente, tá? É bem comum encontrar um triglicerídeo acima de 500 para os pacientes, tá? E aí, quais são as recomendações nutricionais de acordo com cada alteração? De forma geral, para a dislipidemia, seja ela hipertrigliceridemia, seja ela hipercolesterolemia ou hiperlipidemia mista, eu vou precisar seguir recomendações de percentuais em relação principalmente a gorduras, tá? Então, para a gordura total, eu tenho uma flexibilidade até boa, né? De 25% a 35%. Pacientes com dislipidemia não é para fazer uma grave restrição de lipídios. A gente vai ver que é muito mais importante a qualidade desse lipídio. Então, você consegue prescrever de 25% a 30% das calorias de lipídios totais, né? Aqui a gente vai precisa prestar bastante atenção em relação aos ácidos graxos saturados, devem ser menor do que 7% das calorias totais. E a gente vai ver o porquê que os ácidos graxos saturados são bem restritos nas dislipidemias. Ácidos graxos poli, menor do que 10%, e os mono, menor do que 20%, tá? Em relação a carboidratos, de 50% a 60%, proteínas também normal, né? 15% das calorias totais. A atenção aqui ao colesterol menor do que 200 miligramas por dia e fibras de 20 a 30. Então, esses são os nutrientes que o nutricionista vai precisar se atentar mais quando for prescrever a dieta para um paciente que está com dislipidemia, tá? Em relação a calorias, vai ser ajustada ali ao peso ideal daquele paciente. Se ele precisar reduzir o peso, isso vai ser também estar ali no planejamento, né, nutricional. Então, a gente está vendo aqui que em relação a gorduras, a quantidade de gordura para dislipidemia, né, da ingestão dietética de gordura para dislipidemia não é uma restrição, né, a gente tem aí de 25% a 30% da energia total, mas a gente precisa prestar muita atenção em termos de qualidade dessa gordura. Então, vamos ver quais gorduras que precisam da nossa maior atenção, né? Quais precisam estar em maior quantidade, outras em menor. A gente viu que a gordura saturada era ali a menor recomendação, né? De 7% do VET. E isso não é à toa, tá? A gordura saturada, ela tem um grande efeito no colesterol sérico. A gente tem como principal fonte alimentar carne e leites e seus derivados da gordura saturada. Então, o nutricionista vai precisar prestar atenção na prescrição desses alimentos para pacientes com dislipidemia, porque essa gordura saturada, ela afeta, sim, o colesterol, ela tem uma tendência, um efeito aí no aumento desse colesterol, tá? Então, quando o paciente, ele consome gorduras saturadas em excesso, isso leva a uma redução da expressão dos receptores lá no fígado, dos receptores hepáticos de LDL. Se eu tenho menos receptores hepáticos, eu vou ter mais colesterol circulando no sangue, eu não vou conseguir retirar, né, esse colesterol, e isso pode prejudicar aí, a saúde desse paciente, tá? Um outro fator também pelo qual a gordura saturada ela aumenta o colesterol é porque ela diminui a fluidez das membranas e isso aumenta a quantidade do LDL plasmático, tá? Então, a gente vai precisar prestar bastante atenção às fontes de LDL. A gente precisa lembrar também que as gorduras saturadas, elas também têm uma certa especificidade, né? Por exemplo, a gordura saturada do coco é o ácido láurico, da gordura do leite e uma parte também do coco o mistírico, do óleo de dendê, da gordura animal, da gordura do leite, né? E do cacau, a gente tem o óleo de palma, né, ou palmite, como a gente pode chamar também. Na prática clínica isso não é tão utilizado, mas em questão de prova, concurso, isso é bem cobrado também.
Em relação ao colesterol dietético, será que a gente precisa restringir colesterol também no paciente? A gente vê que a recomendação lá é menor do que 200 miligramas por dia. Comparado à gordura saturada, o colesterol dietético tem menor influência no colesterol plasmático, né, nas lipoproteínas. Então, é um ponto de atenção, mas não é a restrição principal que a gente tem que ter. A gente precisa respeitar a recomendação de menor de 200 miligramas por dia. As fontes alimentares desse colesterol dietético. A gente sabe que o colesterol, ele só está presente exclusivamente em alimento de origem animal, tá? Então, muitas das vezes, o paciente que tá com uma dislipidemia, pode ser interessante também que ele adote, né, um estilo de vida mais plant-based ou mais vegetariano, né, porque ele vai estar reduzindo aí colesterol dietético e também gordura saturada. A gente tem como fonte alimentar mesmo de alimentos a gema de ovo, vísceras e frutos do mar. O colesterol dietético é um assunto bem polêmico quando a gente fala sobre saúde cardiovascular, mas o que a gente sabe é que a gente precisa manter a recomendação de menor de 200 miligramas por dia. É o papel do nutricionista preservar a saúde do seu paciente. As gorduras trans, elas também têm uma importância na questão das dislipidemias. As gorduras trans, elas são isômeros geométricos, né? São estruturas químicas semelhantes às dos ácidos graxos insaturados. Então, na verdade, é um óleo que sofre um processo de hidrogenação parcial e ele se torna sólido. Aí o principal composto, né, o principal ácido graxo produzido é o ácido elaídico. Essa gordura trans, em relação à função, né, sua atividade ali no metabolismo dessas proteínas, ela vai ser capaz de aumentar a fração mais aterogênica, né, que propicia mais a formação da placa de ateroma, que é o LDL, né, então ela acaba aumentando mais o LDL e acaba reduzindo a fração protetora que faz lá o transporte reverso, que é a HDL. A recomendação que a gente tem para alimentação, né, para a recomendação dietética que a gente tem, é de que as gorduras trans, elas não ultrapassem pelo menos 1% do BET, tá? Elas precisam ser menor do que 1% do BET. Evitar ao máximo o consumo de gorduras trans. E onde que é encontrado, né, essa gordura trans? Qual que é a fonte alimentar? Principalmente os alimentos industrializados. E é muito fácil também identificar, porque geralmente esses alimentos industrializados, eles têm um rótulo onde você vai conseguir ver ali e pode até ensinar o paciente a ver que nos seus ingredientes, muitos desses têm gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans que passa pelo processo de hidrogenação. Os ácidos graxos poliinsaturados. Então, a gente precisa restringir gorduras trans, o colesterol e a gordura saturada nas quantidades lá permitidas. E vamos falar agora das gorduras que vão auxiliar o tratamento que a gente pode ter aí uma quantidade maior. Então, a gente tem o ômega 6, que é o ácido linolênico e araquidônico. As fontes alimentares desse ômega 6 são os óleos vegetais de forma geral, exceto o óleo de coco, de cacau e o óleo de dendê ou palma, que lembra, eles têm lá uma quantidade alta de gorduras saturadas, tá? Esse ômega 6, ele vai ter a capacidade de reduzir o colesterol total e o LDL, então ele vai servir como um tratamento para a dislipidemia. E o mecanismo de ação desse ômega 6 é que ele vai conseguir, né, reduzir a produção de LDL e remover mais esse LDL, alterando também a estrutura dessa LDL dentro do conteúdo da LDL, reduzindo o teor de colesterol. Já o ômega 3, que a gente tem nessa classe, né, o ácido alfa-linolênico, o EPA e o DHA, a gente tem como fontes alimentares os peixes de águas profundas, como cavala, salmão, arenque, truta e sardinha. É claro que o ômega 3, né, o alimento que é fonte alimentar, a concentração desse ômega 3, ele vai depender da composição do fitoplâncton local que esse peixe se alimentou. Então, como a gente tem muitos peixes que são criados em cativeiros, muitas das vezes eles não são ricos em ômega 3, e vale aí também pensar na suplementação do ômega 3 para garantir, né, o tratamento desse paciente. E esses peixes, né, de origem animal, a gente tem aí o EPA e o DHA como fontes. Já o ácido alfa-linolênico, a principal fonte é a linhaça, então também pode ser adicionado na dieta do paciente. O principal efeito do ômega 3 não é sobre colesterol, é principalmente sobre triglicerídeo. Então, se você é um paciente com hipertrigliceridemia, vale muito a pena você fazer ou a suplementação, né, ou fazer mesmo a prescrição na dieta dessa quantidade de ômega 3, lembrando que muitas das vezes essas fontes alimentares não vão ser tão ricas em ômega 3 por serem de cativeiros. Então, vale a pena também apostar na linhaça e, se for necessário, realizar a suplementação com EPA e DHA. Então, o ômega 3 ele é capaz de reduzir esse triglicerídeo, principalmente porque o seu mecanismo de ação é a redução da VLDL, tá? Então, ele consegue reduzir bastante a quantidade de triglicerídeo. A gente também tem os ácidos graxos monoinsaturados, o ômega 9, né, que é o ácido graxo oleico. Ele não tem um grande papel nas lipidemias em relação ao tratamento, mas se sabe que alguns estudos têm mostrado, têm apontado, que dietas que têm uma maior quantidade de gordura monoinsaturada, elas podem aumentar a fração HDL colesterol. Então, aquele paciente está com HDL bem baixinho, né, que precisa ser aumentado, tem que ser maior que 40, né, para ficar bom para homens, ou maior que 50 para mulheres, para que esse exame esteja ok, é importante a gente investir na gordura monoinsaturada. Então, a gente tem como fontes alimentares das gorduras monoinsaturadas o azeite de oliva, o óleo de canola, a azeitona, o abacate e algumas oleaginosas, né, as castanhas, nozes e amêndoas, que podem ser adicionadas a esse plano alimentar com o objetivo aí de aumentar o HDL. Bom, tem uma dieta especificamente que tem uma relação muito boa com a questão do tratamento das dislipidemias, que é a dieta do Mediterrâneo. Então, se observou que pessoas que moravam na região ali do Mediterrâneo, elas possuíam menor prevalência de doenças cardiovasculares. E, de fato, a dieta mediterrânea, ela tem o poder aí de tratar o paciente com dislipidemia, tá? Você observou isso lá nessa região do Mediterrâneo, e os principais hábitos alimentares que eles tinham era o consumo da azeite de oliva, que é uma gordura monoinsaturada, de cereais integrais e de vegetais e frutas. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada aí no consultório para o seu paciente que está aí com seus níveis de colesterol, triglicerídeos aumentados.